São Luís do Maranhão, em 1885, era uma cidade de azulejos portugueses e fumaça de charutos, onde o ar denso de maresia se misturava ao cheiro forte da cana-de-açúcar. A escravidão cambaleava, mas nas mansões ricas, o poder dos senhores era ainda absoluto. A casa grande do comendador Ernesto e de Dona Matilde era um monumento a essa teimosa opulência. E no centro desse luxo decadente estava Joana, não como uma mucama comum, mas como a aberração da casa. Ela vivia nua. Era a ordem do casal, um capricho excêntrico e cruel que eles justificavam como um ato de pureza primitiva e um símbolo de seu domínio total. Joana servia à mesa, abria as portas e passava as roupas. Seu corpo exposto à indiferença fria de Dona Matilde e ao olhar faminto e possessivo do comendador Ernesto. A nudez não era um convite, era um grilhão psicológico, uma constante e pública humilhação que, teoricamente, lhe roubava a dignidade e a palavra. Joana havia sido arrancada de sua família no interior e vendida ao casal por uma quantia considerável devido à sua beleza singular. Seu primeiro dia na Casa Grande foi também o dia em que suas roupas foram queimadas em uma cerimônia sádica assistida por outros escravos aterrorizados. A cidade inteira sabia. Os vizinhos, os amigos que visitavam a mansão, os tropeiros que entregavam suprimentos, todos sussurravam sobre a moura encantada nua do comendador. A elite local fingia não ver. Divertia-se com a audácia do casal e aterrorizava-se com o quão longe poderiam ir em seus próprios abusos. O silêncio era o cúmplice mais forte. Naquela noite, o comendador recebia um influente senador do Rio de Janeiro e Joana servia o licor. Ela movia-se com uma graça forçada, seus olhos fixos no chão, mas sua mente trabalhava como um moinho. A nudez, que deveria ser a sua fraqueza, estava se tornando sua armadura. Ninguém olhava para seu rosto, nem para suas mãos, apenas para seu corpo. E era isso que ela usaria. Enquanto servia o charuto ao comendador, ela memorizava um pequeno mapa emoldurado na parede, detalhando as rotas de exportação do açúcar e, crucialmente, as rotas de contrabando de diamantes que o comendador usava. Ela ouvia mais do que falava, e a mudez imposta a tornava invisível e, portanto, onisciente. O comendador, bêbado e exibicionista, fez um comentário vulgar sobre ela para o senador. Joana permaneceu impassível, mas por dentro a humilhação não a estava quebrando. Estava forjando um ódio metódico e uma vontade de vingança que só a morte do casal poderia apagar. A rotina de Joana era uma prisão de cristal e seda. Ela dormia em um pequeno nicho no quarto de Matilde e Ernesto, não por luxo, mas para que pudessem controlá-la a cada hora. A coisificação era total. Ela era um objeto de exibição e um brinquedo sexual à disposição de Ernesto, com a conivência fria de Matilde. No entanto, a mucama nua, através da sua constante presença, tornou-se a testemunha mais detalhada da vida do casal. Joana descobriu a fragilidade do casamento. Matilde, uma mulher fria e cruel, era viciada em ópio e gastava fortunas para esconder sua dependência. Ernesto, um homem vaidoso e brutal, tinha dívidas de jogo que ameaçavam o império da família. O casal não se amava, apenas sustentavam uma fachada de poder e respeitabilidade. A nudez de Joana, bizarramente, permitia-lhe ter acesso a informações confidenciais. Ela lia cartas abertas, ouvia conversas secretas através das portas e, como ninguém esperava inteligência ou memória de um animal de estimação, ninguém se importava com a sua presença. Ela memorizava nomes, datas, cifras e ameaças. Seu cérebro era um cofre. Sua única forma de comunicação era através do olhar e de pequenos gestos com um cozinheiro liberto da Casa Grande, chamado Sabino. Sabino, que via a dor de Joana, usava o pretexto de lhe dar banho para passar informações. Ele conseguia obter pequenos pedaços de carvão e papel que Joana escondia nos pequenos orifícios do assoalho de seu nicho. O plano inicial de Joana não era fugir, mas destruir.
Ela sabia que a fuga a faria apenas uma escrava fugitiva, mas a destruição do casal faria dela uma força libertadora. Seu corpo, nu e exposto, era também o seu escudo. Ela podia se mover pela casa durante a noite, sem o ruído das roupas, como uma sombra silenciosa. Numa dessas incursões noturnas, ela encontrou o livro de contas de Matilde, que detalhava a compra ilegal de ópio e os pagamentos a um médico cúmplice que falsificava as prescrições. Joana começou a copiar as entradas, usando o carvão e o papel providenciados por Sabino. Sua escrita era pequena e apressada, mas exata. Ela estava construindo o seu dossiê de vingança, provando que, se o corpo dela era nu, a moral do casal estava totalmente exposta e podre. O silêncio de Joana era a sua força. Ela não era mais uma pessoa, mas uma presença, uma lente de aumento na decadência da Casa Grande. O comendador Ernesto mantinha seu estilo de vida extravagante através de uma rede secreta de contrabando. Ele usava seus navios de exportação de açúcar para trazer da África escravos ilegais, embora a prática estivesse banida há décadas, e para exportar, sem declarar, grandes quantidades de diamantes garimpados em Minas Gerais. Joana havia memorizado os nomes dos sócios, os códigos de comunicação e, o mais importante, as datas das próximas viagens. Ela sabia que este era o calcanhar de Aquiles de Ernesto, o crime que, se descoberto, não apenas o arruinaria financeiramente, mas também o levaria à prisão. Para obter provas irrefutáveis, Joana precisava de um ato de coragem quase suicida. Sabino informou-a de que, na próxima semana, Ernesto faria uma viagem a Alcântara para se encontrar com seu principal contato, o capitão Fausto. O comendador guardava as chaves do seu escritório, onde estavam os documentos do contrabando, sob o travesseiro, mesmo quando dormia. Na noite anterior à viagem, Matilde estava mais drogada do que o normal, e Ernesto, exausto, caiu em um sono profundo. Joana, com a cautela de uma predadora, deslizou para fora do seu nicho. O chão de madeira rangeu sob os seus pés nus, um som que a fez congelar por um instante. Ela se aproximou da cama. Seu coração batia forte. Ela podia sentir o cheiro de suor e rum de Ernesto. Com a mão trêmula, ela tateou sob o travesseiro e encontrou o pesado molho de chaves. O suor de Ernesto cobria o metal frio. Ela correu para o escritório. A chave certa fez um clique baixo, mas assustadoramente alto no silêncio da noite. Dentro, ela acendeu um pequeno lampião a óleo. O escritório era um templo de segredos. Ela encontrou um cofre escondido atrás de uma estante de livros. Um código de 3 números. Ela se lembrou de uma conversa bêbada entre o casal, onde Ernesto havia zombado do seu próprio aniversário. O número era o ano do seu nascimento, 1845. O cofre se abriu com um leve clank. Lá dentro, Joana encontrou livros-razão detalhados, mapas de rotas marítimas com marcas secretas e uma carta incriminadora do capitão Fausto que detalhava a próxima entrega de diamantes. Joana copiou rapidamente as informações mais cruciais, os nomes dos parceiros comerciais no exterior, o volume das transações e as provas de corrupção de oficiais da alfândega. Ela não levou os originais. Sua ausência seria notada imediatamente. Ela apenas tomou notas. Ao retornar, ela colocou as chaves de volta sob o travesseiro de Ernesto. Ele nem se mexeu. Joana voltou para o seu nicho, seu corpo ainda nu, mas sua mente cheia de um poder frio e perigoso. Ela havia cruzado a linha. Agora, ela tinha a prova necessária para destruir o homem que a havia transformado em um objeto. Com as informações do cofre em mãos, Joana precisava de um mensageiro seguro, alguém fora do alcance do comendador. Sabino, o cozinheiro, era um aliado, mas não tinha a mobilidade e as conexões necessárias. A chave estava na cidade, na comunidade de libertos e abolicionistas, que operavam em segredo. Joana se lembrou de algo que Matilde havia dito em um delírio de ópio. Aquele tipógrafo abolicionista, o Ribeiro, está sempre nos observando.
Acha que pode nos derrubar com o papel sujo dele? O tipógrafo Ribeiro era a resposta. Sabino concordou em entregar a primeira parte das notas de Joana para Ribeiro. A entrega foi um ritual de alto risco. Sabino, a pretexto de comprar especiarias no mercado, encontrou um menino de rua de confiança. Ele deu ao menino um pão com as notas enroladas dentro e uma descrição específica. Entregue isso ao homem na tipografia que tem as mãos sempre manchadas de tinta. A tipografia era o centro de um jornal abolicionista clandestino. Ribeiro ficou intrigado. As notas eram sucintas, mas explosivas. Elas detalhavam a corrupção de Matilde e, mais importante, as datas das remessas de diamantes de Ernesto. Ribeiro, um homem de ideais e inteligência, soube imediatamente que tinha em mãos algo que poderia ser a ruína da elite escravocrata de São Luís. Ele enviou uma resposta cautelosa a Joana, através da mesma rota, uma pequena tira de papel escondida em um pedaço de carne seca. Quem me envia esta verdade? Preciso de mais para publicar. Provas irrefutáveis. Joana, por sua vez, continuou a coletar evidências. Ela percebeu que a nudez era sua principal vantagem. Ninguém suspeitaria de um objeto. Durante a estadia de Ernesto em Alcântara, Joana explorou a casa. Ela descobriu que Matilde guardava suas cartas de ópio em uma caixa de costura trancada. Usando um grampo de cabelo retirado da penteadeira de Matilde, Joana conseguiu abrir a caixa. Dentro, havia cartas trocadas entre Matilde e seu médico, o Dr. Lourenço, onde ela o subornava para obter o ópio e forjar atestados de saúde para o comendador, alegando que ele era incapaz de gerir os negócios, um plano de Matilde para tomar o controle. Joana copiou as datas e os valores dos pagamentos. Ela estava cavando duas covas. O elo entre a escrava nua e o abolicionista secreto estava formado. Joana, o pet silencioso da Casa Grande, estava alimentando o jornal de oposição com o veneno que o comendador e Matilde haviam criado com sua própria depravação. O silêncio de Joana era a sua voz mais poderosa. Dona Matilde, apesar de sua dependência do ópio, não era tola. Ela havia percebido a ausência do comendador como uma oportunidade. Ela detestava o marido e via a desgraça iminente das dívidas como a sua chance de escapar, incriminando-o no processo. Ela também, bizarramente, via Joana como um trunfo. Para ela, Joana era uma arma exótica que poderia usar para distrair e seduzir um de seus principais credores. O coronel Almeida, um homem mais velho e lascivo, que Matilde esperava usar para pagar as dívidas de Ernesto. Matilde começou a tratar Joana com uma falsa gentileza, oferecendo-lhe comida melhor e até mesmo permitindo-lhe banhos mais longos, mas nunca a vestindo. A nudez era a condição do seu cativeiro e a chave para a sua nova missão. Joana, contudo, via através da cortina de fumaça de Matilde. Ela sabia que a senhora faria qualquer coisa para salvar sua própria pele, e isso incluía usá-la como isca. Joana decidiu usar a situação a seu favor. Ela precisava de provas que ligassem Matilde diretamente ao contrabando e à corrupção, algo que fosse além do ópio. Ela se lembrou de uma conversa entre Matilde e Ernesto sobre um esconderijo para os recibos de suborno da alfândega. Matilde, em seu delírio, havia murmurado: "No fundo falso do baú de roupas de casamento." Na manhã do encontro com o coronel Almeida, Joana foi enviada ao quarto de Matilde para buscar um broche. Ela aproveitou a oportunidade. O baú de casamento estava no sótano. Com a mesma destreza silenciosa, Joana encontrou o fundo falso. Lá, envoltos em seda amarelada, estavam os recibos de suborno. Os documentos eram a prova irrefutável de que Matilde estava ciente das atividades ilegais do marido e, mais ainda, que ela também havia subornado funcionários da alfândega para garantir que suas próprias remessas de tecidos e joias não fossem inspecionadas. Joana não levou os originais, mas fez cópias apressadas dos nomes, datas e valores. Ela sentiu uma ponta de satisfação. A inocência dela, a nudez dela, era um disfarce perfeito.
Quem acreditaria que o objeto de luxúria e humilhação estava secretamente desmantelando o império por dentro? Matilde, alheia ao que havia ocorrido no sótão, enviou Joana para servir vinho ao coronel Almeida. O coronel, ao ver Joana, esqueceu-se das dívidas e dos negócios. A depravação era a arma de Matilde, mas a inteligência de Joana era o seu contra-ataque silencioso. As notas de Joana, complementadas por Sabino e validadas por Ribeiro, estavam prontas para publicação. Ribeiro e a rede abolicionista decidiram que o impacto deveria ser estrondoso, atingindo a elite maranhense onde mais doía, a honra e a moralidade pública. Naquela semana, a Gazeta da Luz, o jornal clandestino de Ribeiro, publicou um artigo ousado e anônimo, intitulado A Decadência Nua da Casa Grande. O artigo não mencionava o nome do casal explicitamente, mas descrevia a mucama nua, tratada como um animal de estimação por um casal opulento e sem Deus, e detalhava com precisão cirúrgica a dependência de ópio de Matilde e as fraudes financeiras de Ernesto. O impacto foi sísmico. Naquela manhã de domingo, a notícia se espalhou pelos salões e igrejas. As senhoras da sociedade fingiram horror, mas no fundo estavam fascinadas e aterrorizadas. O murmúrio sobre o pet nu havia se tornado um grito público. O comendador Ernesto, recém-chegado de Alcântara, entrou em fúria. Ele suspeitou imediatamente de Joana. Sua reação foi brutal. Ele a arrastou da cozinha, esbofeteando-a e ameaçando-a de morte. "Você contou? Sua vadia imunda!" Ele gritava, sua voz rouca de raiva e medo. Matilde, drogada, apenas observava. A nudez de Joana era, naquele momento, um símbolo de sua força. Ela não podia ser ameaçada com a perda de suas roupas. Ela manteve o silêncio, seu olhar desafiador, o que enfureceu ainda mais o comendador. O pânico de Ernesto só aumentou quando os credores, alertados pelo artigo e temendo o escândalo financeiro, começaram a aparecer na Casa Grande, exigindo pagamento imediato. Os sócios do contrabando também se afastaram, temendo a exposição. O mundo de Ernesto desabava. A polícia, que sempre o protegera, foi obrigada a investigar a seriedade das acusações financeiras. O golpe final veio com a publicação da segunda parte do artigo, que agora, com as cópias dos recibos de suborno de Matilde, detalhava a rede de contrabando e o esquema de ópio. A Gazeta terminava com uma frase chocante: "A mucama nua, o objeto do pecado, é quem, no fim, vestiu a cidade com a verdade." A Casa Grande se transformou em um campo de batalha. Ernesto, desesperado, tentou fugir, mas a polícia já havia cercado a propriedade. Matilde, em um delírio de ópio, tentou queimar os livros de contas, mas foi impedida por Joana e Sabino. O caos era total. O comendador, encurralado, voltou-se para a última coisa que lhe restava: a total dominação de Joana. Ele a arrastou para o sótano, armado com um chicote, decidido a puni-la até a morte. Joana não fugiu, não lutou. Ela o enfrentou com a dignidade da sua nudez, seus olhos fixos nos dele. "Mate-me, comendador," ela disse, sua voz baixa e forte, a primeira vez que ele a ouvia falar em anos. Sua morte só vai provar o que a cidade já sabe. A coragem de Joana quebrou o comendador. Seu poder sempre se baseou na submissão dela. O desafio a aniquilou. Ele jogou o chicote no chão, desmoronando em um choro de raiva e derrota. Naquele momento, a polícia invadiu o sótano. Ernesto foi preso e levado para a cadeia. Seu nome, antes reverenciado, agora sinônimo de podridão. Matilde, em seu estado de dependência, foi levada para a casa de sua irmã, exilada da sociedade. A vingança estava completa, mas a liberdade de Joana era precária. Ribeiro, o tipógrafo e a rede abolicionista organizaram a sua fuga. No meio do tumulto da prisão de Ernesto, Joana, finalmente vestida com as roupas que Sabino havia comprado para ela, deixou a Casa Grande. Ela não era mais a mucama nua. Era Joana, a mulher que tinha virado a elite de São Luís de cabeça para baixo.
Sabino e Joana fugiram de São Luís em um pequeno veleiro, com destino à capital, o Rio de Janeiro. A cidade de São Luís continuaria a fofocar sobre o pet nu por anos, mas o seu significado havia mudado. Ela não era mais o símbolo da depravação do casal. Era o símbolo da falência moral de toda a sociedade. A nudez, que havia sido a sua algema, tornou-se o catalisador da sua vingança e finalmente da sua libertação. A viagem para o Rio de Janeiro foi curta, mas transformadora. Joana, vestida, sentia o peso e a dignidade das roupas, um símbolo de que ela havia recuperado o controle sobre o seu próprio corpo. No Rio, a abolição estava mais próxima e o ativismo mais forte. Ribeiro havia escrito para um contato na capital, um político abolicionista influente. Joana e Sabino foram recebidos e protegidos. Sabino, que era cozinheiro, encontrou trabalho rapidamente em um restaurante de libertos, enquanto Joana se tornou a secretária particular do político. Sua memória prodigiosa e seu conhecimento íntimo do funcionamento da corrupção da elite maranhense eram inestimáveis. Ela contava sua história, não com vergonha, mas como uma lição de coragem. Seu testemunho e as provas que ela havia levado com ela foram cruciais para a promulgação de novas leis contra a escravidão ilegal e a corrupção na alfândega. A história de Joana se tornou um conto sussurrado de heroísmo. Ela e Sabino, que haviam forjado uma aliança de sobrevivência, casaram-se em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Joana, agora uma mulher livre, dedicou sua vida a ajudar outros escravos a alcançar a liberdade. Ela ensinava a ler e a escrever, e principalmente ensinava a memória, a guardar segredos e a usar a observação como arma. Ela nunca esqueceu o que havia vivido, mas transformou a humilhação em combustível. O comendador Ernesto morreu na prisão, pobre e esquecido. Dona Matilde terminou seus dias em um sanatório, vítima de sua dependência. A casa grande, vendida, foi transformada em uma escola. Joana, a mulher que havia sido reduzida a um pet nu, tornou-se uma das vozes mais eloquentes e poderosas na luta pela verdadeira liberdade do Brasil. Ela usou sua dor para forjar um futuro não só para si, mas para sua comunidade. A nudez havia sido seu passado. A dignidade, vestida e poderosa, era o seu futuro.